Fala, doutores, tudo bem com vocês? Passando aqui para liberar uma aula super especial aí para os doutores que estão iniciando aí a sua jornada dentro do ChatGPT, dentro das IAs e querem aprender como configurar a sua conta da maneira correta. Essa aula, ela faz parte do nosso curso completo de ChatGPT, que está dentro da mentoria do EVBot Pro, o ABCD do ChatGPT no direito. É o curso mais prático e que tem dado mais resultado aí para os advogados que estão iniciando. Então também faço esse convite para os doutores aí participarem da mentoria, que além de ter mais de 40 assistentes personalizados em todas as áreas do direito, os doutores têm acesso a 1 ano de suporte direto comigo, acesso ao nosso grupo, que já conta com mais de 180 advogados do Brasil inteiro aí, do mundo, acesso às nossas lives de quinta, que os doutores também veem aí um pouquinho aqui no canal, que eu libero algumas. Então, assistam essa aula até o final, sigam o passo a passo. Muito importante fazer essas configurações para que os doutores tenham segurança e melhores respostas no ChatGPT. E depois da aula, claro, me chame aqui no WhatsApp que está aqui abaixo, que eu vou fazer uma oferta super especial para o doutor, para a doutora fazer parte da mentoria. Legal? Uma ótima aula, podem contar comigo e a gente se vê lá na mentoria do EVBot Pro. Um forte abraço! Fala, doutores, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos bater um papo sobre base de contexto, que é o segundo ponto aí do nosso método ABCD do ChatGPT no direito. Quero dar alguns toques para os doutores aqui bem práticos de como organizar os seus documentos e como colocar os documentos aqui de uma maneira simples e da melhor forma que o ChatGPT consegue ler aí. Doutores, muito importante a gente ter como um parâmetro, né? Que todas as inteligências artificiais, independente da sua finalidade, ela tem um limite do quanto ela consegue estabelecer de um tamanho de conversa, não é isso? Que a gente pode aí ter com uma inteligência artificial para que ela não comece a alucinar. Os doutores vão aprender nas próximas aulas aqui como organizar melhor e como colocar tudo isso dentro de um contexto de produtividade atendendo os seus clientes. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, eu até fiz aqui um chat aqui, pedindo para ele me contar a história do direito no Brasil, os doutores veem que ele foi escrevendo aqui, ele foi me dando uma história. Então, toda a interação que eu tenho dentro de um chat, ela é importantíssima. E a gente vai entender sempre que, quanto mais eu converso com o ChatGPT sobre um assunto específico dentro de um chat, a gente tem aí a tendência de ter melhores respostas, enfim. E os doutores, por força do ofício, atendem aí N clientes, fazem N trabalhos, e esses trabalhos requerem que os doutores juntem documentos, concorda? Não importa se eu tenho, por exemplo, 50 clientes de leilão de imóveis aqui, que eu vou utilizar, por exemplo, esse assistente. Cada cliente ele tem a sua especificidade, o seu problema a ser resolvido. Então os doutores juntam essa pasta. Legal? Como que a gente traz esse documento para cá? Fazer uma ressalva aqui bem rapidinho. Em breve, o ChatGPT vem sendo atualizado constantemente. Os doutores terão aqui abaixo, nas próximas aulas, uma aula de conectores, que é onde a gente vai dar autorização para o ChatGPT se conectar ao Google Drive. Agora tem uma forma específica da gente fazer isso, ao Microsoft OneDrive. Por enquanto, vamos se manter na forma mais fácil e simples para todo mundo entender como trazer os documentos para cá. Então, a gente vai usar o nosso computador. Então, qual que é a sugestão que eu faço para os doutores? E claro, os doutores já devem fazer isso por natureza. Mantenham todos os documentos pertinentes ao caso daquele cliente dentro de uma pastinha, dentro do seu computador, isoladamente dos outros clientes, tudo separadinho ali. Legal, entendi, cada cliente tem o seu contexto, vamos trazer aqui para dentro. Apenas o que a gente tem que se atentar, tanto aqui, né, ó, dentro do assistente, a gente tem esse atalho aqui que vai mandar a gente para o nosso computador. Ó. E aqui eu criei uma pastinha de cliente exemplo para a gente poder utilizar dentro da pasta os documentos do cliente, beleza? Quando a gente usa o ChatGPT normal, vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Adicionar fotos e arquivos, me manda novamente.
para as pastas do meu computador, enfim, os doutores podem ter aí da maneira que quiser, e dentro da pasta, os documentos do cliente. O ChatGPT, ele aceita todos os tipos de arquivo: foto, imagem, planilha, docs, PDF, mas a gente tem que só ficar atento a duas coisas muito importantes que eu vou passar aqui para os doutores, lembrando que essa aula ela está sendo feita em novembro de 2025, e depois isso pode mudar e ela vai ser atualizada. Então os doutores estão vendo, é porque ela ainda está válida. Como a gente tem aqui, ó, voltemos aqui para o nosso velho chat aqui. É muito importante os doutores aprenderem isso aqui. A partir do momento que eu vou colocando os documentos aqui e vou conversando com o ChatGPT, ele me dá uma resposta e eu interajo com ele, e corrijo, e pergunto, e coloco mais documento, enfim, nós estamos, entre aspas, gastando essa janela de contexto. Esse tamanho de conversa que o ChatGPT tem a capacidade de ter sem começar a alucinar. Hoje, nesse exato momento que eu gravo essa aula, essa janela de contexto, ela não fica muito clara no tamanho exato. Isso depende de vários microfatores na hora dele fazer a leitura, mas eu posso garantir que ela é muito, muito, muito grande mesmo. Então os doutores podem colocar documentos aqui sem problema nenhum. A única coisa que eu vou pedir é que os doutores, para ter uma maior segurança do tamanho que vai ter a leitura, uma leitura mais correta, e também a gente ter a tranquilidade que ele vai suportar muito documento, estou partindo desse pressuposto, né, que os doutores vão utilizar muitos documentos, manter os documentos numa linha aí mais ou menos de 500, 600 páginas cada um, beleza? Então vamos supor que os doutores tenham aí 10 documentos de 30 páginas, sem problema. Vem aqui e vai anexando. Rodrigo, eu tenho um documento grande aqui, uma parte de um processo que tem 2.000, 3.000 páginas. Eu já tive depoimento de advogados que colocaram aqui sem problema nenhum, conseguem fazer todo o trabalho, perguntar, criar peça em cima, fazer pesquisa, enfim, consegue. Mas para a gente manter aqui 500, 600 páginas, podem colocar quantos documentos os doutores precisarem para poder atender o cliente. Vou ressaltar aqui. Estou aqui, Rodrigo, com um cliente de trabalhista, direito civil. Esse cliente, Rodrigo, a pasta dele corresponde a 20 documentos, cada documento tem 200 páginas, o outro tem 50, o outro tem 20, não tem problema. Apenas um disclaimer aqui, ele aceita de 10 em 10. Então, vem aqui, ó, por exemplo, aqui eu só tenho 3, eu quero dar o exemplo de uma coisa bem pertinente aqui. Eu tenho 3, mas eu iria selecionando aqui de 10 em 10 ou de 5 em 5 e vinha trazendo aqui para dentro e municiando o meu assistente, o ChatGPT, do contexto que eu quero atuar. Então, eu tenho sim um cliente que tem um problema dentro do direito civil, selecionei o assistente pertinente e todos os documentos que eu colocar aqui será a nossa base de contexto. Essa base de contexto estando organizada dentro de uma pasta ajuda os doutores a ter mais organização, por óbvio, e uma melhor resposta, porque tudo que esse ADV-Bot de Direito Civil vai ler faz referência ao problema que eu estou tentando resolver como advogado, e eu vou aqui depois, os doutores vão aprender, claro, como extrair as melhores respostas aqui. Então não tem um limite pré-estabelecido, uma regra de quantos documentos da pasta os doutores podem trazer para cá, mantendo mais ou menos uma coerência de 500, 600 páginas no máximo de cada documento, podem utilizar à vontade. Quer colocar um documento aqui de 1.000 páginas? Pode colocar. E vai fazendo as perguntas. E vai vendo se ele consegue extrair aquilo, vai embora. O que eu estou dando aqui é mais ou menos um parâmetro, beleza? Então, utilizem essa janela de contexto, que é a capacidade que a gente tem de inserir documentos e conversar à vontade. Próxima aula, vamos falar sobre chats inteligentes, que é como a gente organiza isso daqui. Beleza. Acho que deu para entender. Nesse primeiro momento a gente vai trazer do computador. Só que existe uma coisa, um detalhe muito importante, que é quando a gente vai utilizar, por exemplo, documentos que dentro deste documento, que está salvo em PDF, contém imagens, o ChatGPT não vai ler esse documento. Vou ser mais claro aqui, só para os doutores não terem esse contraponto aqui. Isso acontece muito onde, Rodrigo?
Matrículas de imóvel, muito. Acontece. Então a gente tem lá um processo, alguma coisa, alguém foi lá, colocou o texto, certo? Tem lá um monte de texto e dentro, como prova ou como uma referência, tem uma foto de uma matrícula de imóvel ali. Ele não vai ler. Ele não vai fazer a leitura. Ele vai pular. Isso se ele conseguir anexar aqui, se ele não negar o que a gente vai ver agora. Ou ele vai tentar ler e vai começar também a alucinar. Também acontece muito com RG e CPF. Os doutores aí que atendem, por exemplo, fisicamente, né? O cliente vai até o escritório, por exemplo, e escaneia o documento. Todos esses documentos eles têm que ter salvos em JPEG ou PNG, que são os arquivos de imagem, ele vai ler. Vamos fazer isso aqui na prática. Mas aí, Rodrigo, e quando tiver dentro de um documento muito extenso, né? Essas fotos dentro. Como que eu vou fazer para dividir? Eu vou perder muito tempo. Eu vou dar a solução aqui no final. Vamos só fazer esse teste aqui para os doutores verem. Quando eu venho aqui, ó, e seleciono a imagem, e venho aqui, dentro da pastinha do meu cliente, e pego essa matrícula de imóvel que está salvo em PDF, lembrando, ela é uma imagem e foi convertida em PDF, olha só o que vai acontecer. Não foi possível extrair nenhum texto desse arquivo. Ele não consegue ler como texto. Ele não consegue entrar lá dentro. O que eu posso fazer? Converter isso para JPEG, se for uma imagem só e tal, vale muito a pena. Tem vários conversores, a gente vai fazer isso aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um exemplo aqui, daqui a pouco, na verdade, de algumas ferramentas que conseguem fazer isso pelos doutores. Agora, olha quando eu pego a mesma matrícula, só que ela está salvo no arquivo certo, e peço para ele ler, ele faz a leitura, porque ela é uma imagem e ele vai ler o texto que está nessa imagem. Agora, na hora que ele pega e está tentando ler um PDF e dentro tem uma imagem, ele acaba tendo dificuldades. Está aqui, ó. Trata-se de uma certidão de matrícula imobiliária emitida pelo quarto cartório. Eu peguei isso aqui na internet como exemplo aqui. Legal. Como que a gente ganha tempo e como que a gente consegue ter mais produtividade ainda quando isso acontecer? Tentei colocar um documento aqui, ele não leu. Nossa, Rodrigo, eu vou ter que tirar aquela parte do documento, separar a parte que está escrita, né, da parte que é a imagem, e o documento tem 300 páginas e dá um monte de problema. O que eu sugiro que os doutores façam? Isso é bem simples de fazer. Colocou o documento aqui, ele cuspiu para fora, não leu. Os doutores vão converter esse documento para a linguagem, vamos colocar assim, né, que mais é pertinente para as inteligências artificiais, que é o OCR. É uma ferramenta ou serviço baseado em nuvem que utiliza a tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres. Isso que significa, né? Em inglês, Optical Character Recognition, que nada mais é do que transformar o PDF, o texto e a imagem em um tipo de arquivo onde os computadores, enfim, onde as grandes ferramentas aí de leitura de documentos e a IA não é diferente, consiga ler. Então fica muito mais fácil quando o documento é grande. Então só fiquem espertos com isso. Vamos fazer aqui de novo. Sempre que der essa aqui, pode ser aqui também, ó, no próprio ChatGPT, se a gente vier aqui, tentar vir aqui e colocar uma imagem salva em PDF, ela não vai ler. Beleza? Ele tem essa dificuldade, ele não abre o arquivo. Posso converter ela para PNG ou JPEG ou simplesmente OCRizar. Peguei o documento, vim aqui, ó, torne seus PDFs pesquisáveis, ó. Converta arquivo PDF não selecionáveis em PDF selecionáveis, pesquisáveis com alta precisão. Vim aqui, peguei a minha querida aqui, ó, que está em PDF, né, a nossa imagem, aplico o OCR. Quando eu salvar esse documento aqui e colocar ali, ele lê com tranquilidade, ó, baixar aqui, agora ele já está em OCR. E eu posso trazer lá para dentro, que com certeza ele vai ler, ó,
de uma maneira totalmente... Tá vendo que ele consegue agora copiar aqui o texto? Ó? É porque agora ele está OCRizado. E a gente consegue fazer isso. Recapitulando essa aula aqui super rapidinho, doutores, peço, recomendo, vai fazer todo sentido nas aulas aqui abaixo. Mantenham todos os documentos dos seus clientes em uma pasta única. Documento de João, documento da Maria, documento do Ricardo, o documento da empresa XPTO, aquele caso que eu tenho que fazer, aquele condomínio que eu presto serviço, tudo isso dentro da pastinha ali organizado. Porque a partir de agora a gente vai entrar numa parte prática, onde eu vou ensinar os doutores a cada assistente poder cuidar de quantos clientes os doutores quiserem, desde que os doutores tenham essa organização. O que então é a bendita da base de contexto? É tudo aquilo que eu entrego para a inteligência artificial. Documento, prompt, pedido, é um contexto que eu estou dando para que o meu assistente ou o chat GPT estabeleça um raciocínio e me entregue uma resposta. Então, ter uma pasta bem montada, ter tudo aquilo que a gente precisa para poder efetuar a petição, a contestação, a análise de um contrato, o que for, é muito importante, eu tenho certeza que os doutores já têm. Organizei, beleza? De preferência, tudo estar em OCR, melhor maneira possível, melhor forma da gente poder ter a melhor leitura. Mas não, Rodrigo, tá em PDF, tá em Word, legal também. Ele lê super bem. Tamanho dos documentos, minha sugestão, 600, 700 páginas, ok? Documentos grandes, extensos. Ele vai ler com toda tranquilidade também e vai fazer uma leitura precisa disso, e os doutores podem perguntar sobre alguma coisa que esteja nesse documento, pedir que a partir daquele documento ele faça a petição, nós vamos ver isso mais para frente, mas basicamente é isso. Fique atento no tipo de arquivo, sempre quando o documento for escaneado, tenta fazer o OCR ou tenta fazer em JPEG, mantenha tudo dentro da mesma página, isso é muito importante, da mesma pasta, perdão, dentro da mesma pasta, dentro aí do seu computador. E agora nós vamos partir para a próxima aula, que é chats inteligentes, que é onde nós vamos unificar a utilização do assistente, junto com a nossa pastinha bem montada, e eu vou ensinar para os doutores como ter a melhor organização possível para poder atender quantos clientes quiser, dentro do mesmo assistente, e ter tudo à mão, na palma da mão, tanto esses documentos que eu ensinei agora os doutores a organizar, como também toda a conversa do seu caso, do princípio até o fim. Tá bom? Doutores, tem um botãozinho aqui embaixo laranja, próxima aula, a gente se vê lá. Um forte abraço!